E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Udo e nós estamos tratando do conteúdo de História Geral. No nosso último encontro nós conversamos então sobre o começo da Antiguidade Oriental, falamos ali da Babilônia, da Suméria, da Fenícia. Hoje nós vamos nos ater ao Egito, tá bom? Por quê? Porque o Egito é um território, na verdade um império, um dos primeiros impérios também, e também acontece de surgir ao redor do rio Nilo, né? É Heródoto, historiador grego, que fala que o Nilo é fundamental, essencial. O Egito é uma dádiva do Nilo. Então, graças ao sistema de cheias do rio, possibilita a vida na região, tá? Então, o Egito é essencialmente um estado agrícola. As terras sempre vão pertencer ao líder egípcio, que distribui essas terras para a produção dos camponeses, ok? Bom, primeiramente a gente tem que entender o seguinte: o Egito está localizado no nordeste, no extremo nordeste da África, sendo que ele pega um pedacinho da Ásia, que é a Península do Sinai. Então o Egito é hoje um país transcontinental, tá? Ele está em 2 continentes. Naquela época, como não tinha essa perspectiva de país ainda, não se abordava, isso não era importante, tá? Não era um tema no qual se tocava. Bom, gente, segundo os historiadores, os primeiros povos que habitavam o Egito formavam o que nós chamamos de nomos, que são como se fossem aldeias. E o líder de cada nomos é o nomarca. Então, esse é o líder de cada nomos. Só que o que aconteceu? O tempo foi passando, nós estamos falando aqui de aproximadamente 4.000, 4.500 a.C., né? Eu já falei na aula passada, vou repetir. É sempre importante lembrar que essa questão de datação ela é muito problemática. Os historiadores associados aos arqueólogos têm feito arrumações nessas datas nos últimos tempos. Então é sempre importante a gente dizer o seguinte: olha, é sempre uma aproximação. Acontece que esses nomos foram crescendo, isso é natural, as pessoas vão reproduzindo, vão tendo filhos, vão praticando agricultura, vão casando os filhos de um nomos com outro nomos, ou às vezes conquistando, e os nomos do norte do Egito se uniram e os nomos do sul do Egito se uniram. E formaram 2 reinos. Então nós temos o reino do Alto Egito, que ficava no sul, e nós temos o reino do Baixo Egito, que ficava no norte. Ok? Bom, acontece que por volta de entre 2.900 e 3.200 a.C., então vocês percebem, 300 anos de tempo, né? Então a gente realmente não tem como ser mais preciso do que isso. Então vou colocar aqui, por volta do século 30 a.C., ou do 3º milênio, aparece um cara chamado Menés, que unifica o Alto e o Baixo Egito. Então, esse camarada, ele é importante, tá? Menés unifica o Egito. Os historiadores, de maneira geral, consideram que, então, Menés é a dinastia 0, vai dar origem à dinastia 0. Isso existe. Tá? O Egito vai ter, contando com essa dinastia 0, 32 dinastias de faraós. O que é uma dinastia? Dinastia, gente, é quando você tem uma família no poder por muito tempo. Então, é uma família no poder, é o mesmo sangue. Então, o Egito teve 32 dinastias ou 32 famílias. Algumas duraram mais do que outras. Algumas dinastias duraram apenas um faraó.
Outras dinastias duraram 20 faraós, não chegou a tanto, né? Uns 10 faraós, tá? Mas essa perspectiva de dinastia ela é muito importante para a gente contabilizar o tempo no Egito. Muitas vezes a gente não sabe a data certa, a data precisa que as coisas aconteceram ainda, mas nós temos como encaixar dentro do panorama das dinastias, ok? Bom, vamos em frente. Em termos políticos, a política do Egito, ela funciona através de uma monarquia associada a uma teocracia. Por que isso? Porque o faraó é um representante de Deus ou um semideus. Às vezes, você pode acabar observando um outro relato ou um outro faraó querendo se considerar um deus, tá? Mas aí já é um outro contexto. Normalmente, em termos religiosos, a religião egípcia é politeísta e eles adoram deuses que nós chamamos de antropozoomórficos. O que é isso? São deuses que têm formato humano e formato de animal. Os especialistas em Egito, é o que nós chamamos de egiptologistas, eles têm afirmado recentemente, não todos, mas alguns, que na realidade os deuses egípcios não eram animais, não eram metade animais, mas que eram caracterizados como animais para associar características do caráter dessas divindades a esses deuses, tá? Então, características dos animais aos deuses. Então, por isso, antropozoomórficos. Mas vocês vão ver com bastante frequência ali Ísis, Osíris, Horus, Tet, Ra, são sempre associados a forças da natureza e animais, tá bom? Muito bem. Então, em termos políticos e religiosos, acho que a gente tá bem resolvido. Agora, a sociedade egípcia é um ponto bem interessante da história desse povo. Vou explicar para vocês por quê. Veja bem, eles têm uma sociedade altamente hierarquizada. Então, vamos fazer uma pirâmide aqui, que não tem nada a ver com a pirâmide dos faraós, mas que tem a ver com uma pirâmide social. Quem é que está no mais alto nível da escala egípcia? Está o faraó. Então, ele é quase uma divindade, né? Junto com ele, mas abaixo dele, está a nobreza. Depois, nós temos os sacerdotes. Depois dos sacerdotes, os militares. E aí, aqui vem um negócio bem interessante. Abaixo dos militares estão os escribas. Gente, é assim, ó. A única maneira de ascender socialmente no Egito era sabendo ler e escrever. Se o camarada dominasse a escrita, então ele podia ascender socialmente. Se ele não dominasse, era muito difícil. Claro que isso não é fácil, tá? Parece que, explicando assim, né? Então se o cara souber ler e escrever. Os símbolos egípcios não são, até hoje, nem são tão simples, mas o detalhe é quem tem condição daqui para baixo de poder educar o filho para poder aprender a ler e escrever. São pouquíssimos, é raríssimo isso, tá? Abaixo dos escribas estão os comerciantes. Depois nós temos os camponeses. Entre os camponeses, a gente tem os grandes proprietários de terra, que às vezes até estão numa condição melhor do que a dos próprios comerciantes, e temos os camponeses que trabalham para esses grandes proprietários, ou têm pequenas propriedades, tá? Mas eles normalmente estão aqui embaixo. E quem é a raspa do tacho? Como sempre, os escravos. O Egito dependia muito da escravidão. Só tome cuidado, por exemplo, com afirmações como os escravos construíram as pirâmides do Egito. Isso está errado. Hoje nós sabemos que quem construiu as pirâmides do Egito foram os próprios egípcios.
Eles aproveitavam algumas estações do ano específicas para poder arrancar pedras, esculpir essas pedras e construir as pirâmides, que até hoje nós não sabemos precisar como foram construídas, mas sabemos que as pirâmides que nós conhecemos, as pirâmides de Gizé, a necrópole de Gizé, dos faraós Kelpis, Khafre e Miquerinos, foram construídas pelos próprios egípcios, tá bom? Muito bem, vamos em frente aqui. A história do Egito, gente, é dividida em 3 fases. Nós temos o Antigo Império, que vai de aproximadamente, sempre aproximadamente, 3.500 a 2.300 ou 2.200 a.C. Depois nós temos o Médio Império, que vai de 2.200 a 1.500 a.C. Sempre, volto a dizer, aproximadamente. E o Novo Império, que vai de 1.500 a.C. a aproximadamente 500 a.C. Aí você vai falar assim, pô, professor, mas e aí, o que acontece? Daí nós temos uma fase de sobrevida da cultura egípcia, onde nós vamos ter aqui, por exemplo, a dominação dos gregos, a construção de Alexandria, o farol de Alexandria, depois a dominação dos romanos, na fase dos romanos, inclusive, que aparece a figura da Cleópatra. Mas aí o Egito já vive uma fase de combinação da sua cultura com valores greco-romanos. Então, a gente fala para falar de Antigo Egito, essencialmente a gente aborda esse período aqui. Tudo bem? Bom, então é o seguinte, o Antigo Império, eu já expliquei para vocês essencialmente como funciona aqui atrás, como ele foi composto. Eu quero destacar um elemento do Médio Império e depois eu vou destacar outro do Novo Império. O que aconteceu nessa fase? No Médio Império, deixa eu puxar uma setinha aqui, ocorre a invasão dos Hyksos. Isso ocorre por volta de 1750 a.C. Por que essa fase é importante? Primeiro, porque os Hyksos são um povo estrangeiro. E eles vão dominar o Egito com técnicas militares que os egípcios não dominavam, como por exemplo a biga. Tá? O que é a biga? Aquela carruagem que vai um cara em cima, normalmente no máximo 2, com 2 rodas, puxada por cavalos. Então esses caras dominavam essa técnica e eles vão acabar se estabelecendo no Egito, dominar, enfim. Os próprios egípcios se sentiram ultrajados pela invasão de um outro povo que se apropriou da cultura deles. Então, nessa fase, a gente percebe que muitos egípcios não escreveram muito sobre a sua história nessa fase, porque era uma vergonha para eles. Acontece que por volta de 1580 a.C., ocorre a expulsão. Bom, expulsão dos Hyksos. Nesse período, entre 1750 e 1580, chegou um povo muito interessante no Egito, que hoje nós chamamos de hebreus. Tá? Então, esse período que a gente chama de Médio Império foi o período em que os hebreus estiveram aqui no Egito. Só que aconteceu, nessa fase os hebreus conseguiram viver bem aqui, produzir. Quando os Hyksos são expulsos, os faraós que voltam são egípcios de origem e ignoram a presença dos hebreus, ignoram a presença desses povos aqui, né, de quem tinha chegado, os tratos que eles tinham feito com os Hyksos e tal, e vão passar a oprimir esses povos, que não eram só os judeus, né, não eram só os hebreus, eram outros também, mas a gente destaca os hebreus, eu vou até falar da história dos hebreus logo mais para vocês. Bom, então é o seguinte, nessa fase, então a gente tem poucos relatos da história egípcia em essência. São expulsos e aí nós vamos entrar no Novo Império. Nessa fase do Novo Império, eu quero destacar um cara específico para vocês. É um rei da 18ª dinastia,
Quem é esse cara? Gente, por que eu estou pulando, estou só destacando o que é essencial? Porque a minha preocupação com vocês não é que vocês se tornem especialistas em Egito, mas sim que vocês tenham subsídio para fazer o que o vestibular cobra. E normalmente o que se cobra é isso aqui, tá bom? Na 18ª dinastia aparece um cara chamado Amenófis IV. Esse cara promoveu uma revolução no Egito. É uma revolução extremamente interessante. O Amenófis IV resolve implantar o monoteísmo. Ora, o Amenófis IV vai passar a mandar todo o país obedecer e adorar apenas um deus, que é o deus Atom, ou o deus do disco solar, tá? E aí o próprio Amenófis IV vai mudar o seu nome de Amenófis para Akhenaton. A principal esposa de Akhenaton era Nefertiti, mas ele teve somente filhas com Nefertiti. Foi da segunda esposa de Akhenaton que nasceu o seu herdeiro chamado Tutankhamon. Tá? Tutankhamon, inclusive, foi um cara que acabou refazendo tudo que seu pai tinha feito. Né? Ele acabou com o monoteísmo, reprimiu muito isso. Mas é interessante a gente perceber o seguinte, o Akhenaton implanta o monoteísmo. Por que ele fez isso? Então existe uma explicação muito plausível e existe uma possibilidade. Qual é a explicação melhor que a gente tem? Os faraós rivalizavam o seu poder com os sacerdotes. Inclusive, houve momentos da história egípcia em que os sacerdotes tentaram golpes de estado contra os faraós. Por quê? Porque os sacerdotes conversavam com os deuses, então eles se julgavam mais importantes ou tendo mais autoridade que os próprios deuses para poder governar. Então aí o que acontece? O Akhenaton não quer dividir o seu poder com esses sacerdotes, ele sabe que os sacerdotes são muito poderosos, que vão querer comandar o Estado egípcio mais do que ele mesmo, então o que ele faz? Ele vai fazer o culto a um único Deus, cujo próprio Akhenaton é o principal representante. O que ele faz com a classe dos sacerdotes? Ele esvazia de poder. Então ele vai concentrar um superpoder em suas mãos. Gente, isso é importante entender. A população egípcia não se converteu em monoteísta da noite para o dia, isso foi uma ação de força do Estado. E aí todo mundo teve que fingir que estava adorando um Deus só. Tá? Inclusive existem tumbas, por exemplo, que o cara estava fazendo para ele, onde ele estava fazendo só o símbolo do Deus Atom. Quando o faraó morre, o Akhenaton morre, o cara nem vai para aquela tumba, ele manda fazer outra com os deuses que ele realmente acredita. Então, o que acontece? No final, essa reforma religiosa feita pelo Akhenaton só durou o governo dele. Há de longe um questionamento, uma possibilidade de que Akhenaton tivesse sido influenciado pelo monoteísmo dos hebreus. Tá? Existe essa possibilidade. Por quê? Porque os hebreus tinham sido escravos no Egito, tinham adorado um único Deus, era o único povo do mundo antigo que adorava um único Deus, que era Yahvé, e Akhenaton, de repente, quer fazer o monoteísmo. Então, existe uma possibilidade que o faraó tivesse sido influenciado. De 0 a 100%, qual a possibilidade disso ser verdade? Olha, eu não sou um egiptologista, mas eu acredito que muito pequena. Tá? Menos de 10% essa possibilidade. É muito mais provável que tenha sido fruto de uma rivalidade com os sacerdotes. Beleza? Bom, gente, então terminamos aqui. Só um detalhe que eu acho sempre importante falar, até sobre a perspectiva da religião egípcia, é a questão do processo de mumificação. É assim, pessoal, os egípcios acreditavam na vida após a morte. Só que eles não acreditavam de uma maneira convencional que o seu corpo o seu corpo apodrece e a sua alma vai para um além. Não, para eles era uma questão muito importante preservar o corpo para que a pessoa voltasse e se utilizasse de novo daquele corpo. Por isso, manter o corpo era muito importante. Outra coisa, existem diferentes métodos de mumificação, de maneira que até os mais pobres poderiam ser mumificados. Só que, é claro, o mais pobre não tem
a mesma qualidade de mumificação que teriam os mais ricos. Então, por exemplo, enquanto o faraó ele era mumificado com uma incisão muito pequena no baixo ventre e dali era tirado todos os seus órgãos, era tirado o seu cérebro pelo nariz e o seu corpo era todo tratado com óleos e ele ficava até 40 dias debaixo de sal, os mais pobres já não tinham essa condição, né? Então eles sofriam muito menos banho de óleo, passavam ali pelo banho de sal, mas atualmente se você encontrar uma múmia de uma pessoa mais pobre, é bem provável que vai encontrar só o esqueleto, que já é uma coisa, né? Já é uma boa sobra, não é qualquer povo do mundo antigo que a gente encontra esqueleto assim. Agora, já dos faraós ou das pessoas de elite social egípcia, era possível sim encontrar, ou tem sido possível encontrar as múmias em estado de conservação muito mais eficiente, tá? Até com os traços, algumas múmias já foram encontradas até com cabelo, tá? Mas com os traços preservados assim ou praticamente como elas foram sepultadas. Beleza? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Nossa próxima aula nós vamos tratar de povo hebreu. Tá joia? A gente se vê, não esqueça de fazer exercícios. Até a próxima.